Clínica de recuperação interditada fica às margens da BR-452, a cerca de 3 quilômetros de Rio Verde. Logo nas primeiras horas desta terça-feira, policiais civis, representantes do Ministério Público do Estado... Essa situação de maus tratos acontecia aqui dentro? Acontecia sim, principalmente a gente dormir, aí acontecia, o pessoal chorava, eles aproveitavam, jogavam sinuca postada aí, eles mesmo proprietários com os funcionários mesmo, os mais puxa-saco, né? E assim, eu orando a Deus, que Deus um dia pôr a mão. Agressões, tinham agressões? Tem agressões. Como eram as agressões? Agressões, porque aproveitava dos coitados, que às vezes não era culpado de nada, batia. Aquela batia... Sem alimentação, vocês já chegaram a ficar? A alimentação é muito pouco, a alimentação perto de carne, aquela põe isso para pescar. É uma isquinha de carne. Na entrada é possível constatar a situação precária. No refeitório, alimentos vencidos. A carne que seria usada no almoço estava mal armazenada. Em um dos quartos, risco de incêndio, fiação exposta e um buraco. Uma comunidade terapêutica que trabalha com a recuperação de dependentes químicos foi lacrada hoje de manhã em Sales Oliveira. Isso depois do Ministério Público receber denúncias de irregularidades. A Prefeitura já havia dado um prazo para o representante da clínica regularizar a situação, mas as providências não foram tomadas. Olá, seja bem-vindo aqui à nossa primeira aula, a aula que vai tratar do assunto de estruturação de tratamento. A dependência química, no geral, e quando falo de dependência química, aqui eu falo da dependência de substâncias psicoativas como drogas, né? Cocaína, maconha, crack, K9, né? Farmacodependentes, dependentes de drogas sintéticas, alcoolistas, jogadores patológicos também. A gente vai ter uma aula aqui só falando de jogadores patológicos. Mas antes de falar de metodologias, de programas que oferecem ferramentas de alta performance para o terapeuta e para o paciente e seus familiares, precisamos falar de estruturação no tratamento. E eu já vou começar aqui falando uma verdade que incomoda muitos donos de clínica. Existem centros de tratamentos que são verdadeiros depósitos de gente. Vou repetir. Existem vários centros de tratamento que são verdadeiros depósitos de gente. É triste ter que falar isso? É triste. Assim como também é triste falar que quem desvaloriza a classe dos terapeutas são os próprios terapeutas. E vai ter uma aula só falando sobre valorização profissional do terapeuta. E quando eu falo aqui de um depósito de gente, infelizmente a falta de estruturação no processo de tratamento. Por exemplo, a clínica ela precisa ter alvará de funcionamento, esse é o primeiro ponto. Segundo, a clínica precisa ter um quadro de profissionais especializados na área, psiquiatra, psicólogos, terapeutas, monitores. Esse aqui é o campo operacional junto com a equipe de enfermagem que está aqui junto com o médico ou com os médicos, psiquiatras ou clínicos gerais. Esse é o primeiro ponto. Alvará de funcionamento. Segundo, equipe intermultidisciplinar especializada em dependência química. Terceiro, hotelaria. Imagina você chegar numa clínica, né, depois de passar pelos destroços da adicção, da dependência química, e ir dormir num quarto totalmente desumanizado. Já parou para pensar nisso? Você acaba de sair dos horrores da adicção e vai para o quarto onde você dorme com mais de 6 pessoas, por exemplo, e esse quarto não oferece a metragem exigida pela vigilância sanitária. Os colchões são finos. É um banheiro para mais de 10 pessoas usar.
Isso é um tratamento desumanizado. E tem gente que fala assim, se não foi pelo amor, vai pela dor. Nós estamos falando de vida, de seres humanos. E falo aqui sem demagogia. Já parou para pensar nisso? Você entra numa clínica que não é legalizada, que não tem profissionais especializados, que a hotelaria é desumanizada. Aí a gente vai para a refeição. Chega lá na refeição, é um pão francês ou pão de sal, com uma rapadinha de manteiga e um café com leite e água. O cara chegou, por exemplo, desnutrido, né? Degradado pelo uso de substâncias. E aí? Já parou para pensar nisso? Aí vamos para o almoço. Arroz, feijão, hambúrguer, um pouquinho de salada e um suco com aquele pó químico que destrói a saúde. Aí você vem falar para mim, mas a clínica aqui custa R$1.000 por mês. E tem 100 pacientes dentro da clínica. Sem alvará de funcionamento. Às vezes tem o alvará de funcionamento, mas não tem uma equipe intermultidisciplinar profissional. A gente vai falar sobre equipe intermultidisciplinar em outra aula, mas só para que você entenda. Então você trabalha numa clínica desse nível. Tem alvará de funcionamento ou não tem, é clandestina, não tem profissionais. E se tem profissionais, esses profissionais, não atuam como deveriam atuar, porque o dono, o diretor da clínica fala que não pode tratar os pacientes, né? A gente tem que formar clientes. Essa é uma mentalidade dinheirista. Não é uma mentalidade de gerar vida, de gestar vida. E aqui no Clube Open Mind, nós preservamos por isso, é pela vida. Por quê? Só para que você entenda. Você é terapeuta, trabalha na área de dependência química. Você está lá na clínica, 100 pacientes. Eu vou ser otimista aqui, vou colocar 60 pacientes. É você e mais 60 pacientes. Como fica a sua saúde mental? Como fica a sua saúde espiritual? Como fica a sua saúde física? Na aula sobre modulação dopaminérgica, você vai começar a rever o seu conceito de autocuidado, porque é preciso cuidar de quem cuida. E 99% das clínicas não tem cuidando de quem cuida. Então é você que tem que cuidar de você. Então você trabalha numa clínica, voltando, que não é 100% legalizada, que não tem profissionais especializados em dependência química, e se tem, eles não trabalham conforme deveriam trabalhar. Você tem uma hotelaria totalmente desumanizada, você tem uma alimentação sem nutrição, e é uma clínica com regime rigoroso demasiado. Você sabe do que eu estou falando. Eu estou usando aqui um termo técnico, mas é um sistema de disciplina rigoroso demasiado. Aí você é terapeuta especializado em dependência química, terapeuta holístico, trabalhando num ambiente desse, aonde a estruturação de tratamento é totalmente defasada e você quer se valorizar. Tem terapeuta que trabalha por migalha financeira. Agora vamos falar da escala de plantão. Esses dias eu conheci um profissional que estava trabalhando 25/3. Ele trabalhava 25 dias e folgava 3. O maior índice de recaída é dentro das equipes. Sabe por quê? Porque o dono de clínica, ele tem um pensamento meio deturpado. Ele não diz com essas palavras. Alguns dizem, vamos usá-lo enquanto ele não usa. Sabe por que o índice de recaída dentro da equipe é tão grande? É porque não existem estruturas de tratamentos instaladas. É um montaréu de gente, de pacientes, 60, 80, 90, 100 pacientes,
sem estrutura profissional, sem estrutura de hotelaria, sem estrutura alimentar, profissionais debilitados, disciplina rigorosa, demasiado, famoso sistema militar. Aí eu te pergunto, qual o índice de sucesso de tratamento dentro de uma clínica dessa? Você já parou para pensar e analisar? Qual o índice, vou repetir, de sucesso de tratamento? Ou vou melhorar a palavra, qual o índice de eficácia para um tratamento numa clínica com essa envergadura? Para não dizer outra coisa aqui. Então, a estruturação seria o oposto, o antagônico dessa realidade que existe. Por exemplo, clínica legalizada, equipe intermultidisciplinar trabalhando como uma engrenagem para que o maior beneficiado seja o tratamento e o resultado seja da clínica. Eu vou explicar isso. Se você oferece tratamento de verdade para o paciente, para a família, a probabilidade desse paciente dar certo é muito grande, mesmo sabendo que o índice de recuperação é muito baixo. Mas existem instituições que potencializam esse baixo índice de tratamento, de sucesso de tratamento que leva à recuperação. Então você está trabalhando numa clínica que é legalizada, que os profissionais trabalham como uma engrenagem em prol do paciente. Esses profissionais são valorizados, remunerados de forma justa, num plantão justo, aonde existe tempo para recompor as energias, porque o terapeuta tem um desgaste aqui, ó, na mente. Quando o desgaste é físico, rapidamente você recupera, mas quando é mental, é totalmente diferente. E a gente vai falar sobre isso aqui em outras aulas. Mas voltando, preste bem atenção. Então você pagou lá R$3.000, por exemplo, ou a família, né, pagou R$3.000 para o seu ente querido ser bem tratado. Primeiro, clínica legalizada. Segunda, equipe disciplinar. Equipe intermultidisciplinar, trabalhando como uma engrenagem em prol do paciente e da sua família. Profissionais com qualidade de vida e bem remunerados. Hotelaria digna, sem beliche, com colchões é bom, né? Com colchões decentes, uma boa distribuição dentro dos parâmetros da vigilância sanitária, uma alimentação, sabe? Ela não precisa ser, 5 estrelas, mas que ela não seja 0 estrelas. Uma alimentação que gere dignidade. A estrutura precisa ter também adicionais, como aula de educação física, área de lazer bem estruturada. Na nossa consultoria, nós falamos de forma detalhada para os donos de clínicas sobre isso. Então, se você quer contratar a nossa consultoria, entre em contato com a nossa equipe aqui do Clube Open Mind, tá? Então o paciente chegou na clínica, ele vai ter ali uma acolhida humanizada. Tem disciplina? Tem disciplina, mas ela não é rigorosa demasiada, estilo militar. Porque quando você vai fazer, quando você fizer aqui a aula de técnicas de abordagem, você vai entender que o tratamento é individual. Cada ser tem as suas questões peculiares. Então chega lá um dependente químico esquizofrênico, o cara trata ele como se fosse qualquer um. Ele chega em surto, mais a dependência química, e o cara aborda ele como se fosse um dependente químico sem esquizofrenia. A abordagem vai ser humanizada? Não, vai ser incorreta. Chega um alcoólatra deprimido, você sabe como abordar um alcoólatra deprimido? Ou você é daqueles profissionais que
tudo é número. Eu não vejo o paciente como número. Eu vejo o paciente como um ser humano com as suas questões individuais explícitas. Você tem que entender o contexto da família. Essa família é codependente, essa família não é codependente, essa família é facilitadora, não é facilitadora, essa família só quer se livrar do problema ou não, essa família vai estar junto no período de tratamento. Essa clínica oferece na sua estrutura de tratamento orientação familiar, grupos de apoio para a família, a própria clínica oferecendo para a família ou para as pessoas que internaram uma rede de apoio. E lógico, sempre é bom orientar as famílias a procurarem grupos de apoio. Você sabe do que eu estou te falando. O problema é que nós estamos dentro de um sistema que só pensa no financeiro e não pensa na vida. E a vida não tem valor. E pior é o profissional que aceita trabalhar dentro de um ambiente desse. O dono de clínica, mas o profissional que se permite a trabalhar dentro de um ambiente desse não é profissional. É como diz um grande monitor que eu conheço, esse aí é um terapeuta, é um xerapeuta. É um termo chulo, é um termo escroto, mas é um termo verdadeiro. Preste bem atenção, um profissional que se diz, eu sou terapeuta, eu vejo lá nos currículos que a gente faz entrevista, terapeuta holístico especializado em dependência química. Curso de 42 horas na Federação X com a CNTX. Mas trabalha dentro de uma clínica que não oferece estruturação de tratamento. Você não é profissional, irmão. Você é conivente com o sistema podre. Eu não quero aqui denunciar nenhuma clínica. Eu estou dizendo que existem ambientes estruturais como esse. Mas existem ambientes estruturais que procuram sim oferecer um tratamento verdadeiro, honesto, digno. E que nós que somos terapeutas e que trabalhamos com vocação, com amor e profissionalismo, que gastamos horas estudando, não podemos aceitar esse tipo de abordagem. A clínica precisa ter uma estruturação de tratamento funcional. Vou recapitular aqui para entrar na sua mente. Isso aqui é uma aula. Vamos voltar no ponto número 1. Uma clínica legalizada, segundo profissionais especializados que trabalham como uma engrenagem em prol do paciente e do seu familiar. Terceiro, uma hotelaria digna. Quarto, alimentação com dignidade. Quinto, tem que ter disciplina, mas não demasiada, não rigorosa. Acolhida, humanizada e adicionais. Área de lazer, aula de educação física, massoterapia, sonoterapia, saídas terapêuticas, programa de ressocialização. E por aí vai. Essa é a nossa primeira aula aqui, porque para entender as outras, você precisa decidir que tipo de profissional que você quer ser. Um profissional só mais um ou um profissional diferenciado? E aqui no Clube Open Mind, você pode ter certeza que você vai estar estruturado para ser um profissional diferenciado. Um abraço e até a próxima aula.